Será que Deus já se esqueceu de você? Essa pergunta pode parecer dura, pode até incomodar, mas eu preciso fazer ela agora. Porque talvez seja exatamente isso que você está sentindo no fundo do coração, mesmo sem dizer em voz alta para ninguém. Você está cansado, cansado de lutar sozinho, cansado de pedir e não ver resposta. Cansado de sorrir por fora, enquanto por dentro tudo parece estar caindo aos pedaços. E talvez, nesse cansaço, uma pergunta perigosa tenha nascido dentro de você. Será que Deus simplesmente parou de olhar para a minha vida? Você não está sozinho nessa pergunta. Muita gente carrega esse mesmo medo escondido, sem nunca falar em voz alta, sorrindo por educação, enquanto por dentro está exausta. Talvez você já tenha perdido a conta de quantas noites passou olhando para o teto, repassando os mesmos problemas, sem encontrar uma única solução. Talvez você já tenha se perguntado, em algum momento de desespero, se Deus realmente escuta quando você ora, ou se as suas palavras se perdem no silêncio do quarto. Eu quero te dizer, antes de qualquer outra coisa, não, Deus não esqueceu de você. E essa oração existe exatamente para provar isso. Palavra por palavra, promessa por promessa. Mas antes de continuarmos, eu preciso declarar uma coisa. E eu quero que você declare comigo. Eu não vou desistir. Não importa o tamanho do cansaço. Não importa quantas vezes eu quase larguei tudo, eu não vou desistir. E se você está aqui, cansado, machucado, no limite das suas forças, eu creio que você também não vai desistir. Fica comigo até o final. Essa oração foi feita com calma, sem pressa, porque eu sei que quem está cansado não precisa de mais pressa na vida. Precisa de descanso de verdade, daquele que só Deus consegue dar. Existe uma promessa antiga, repetida há séculos, que fala diretamente para quem está cansado. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para a vida de vocês. Essa promessa não tem data de validade. Ela não foi escrita só para quem viveu há muito tempo. Ela foi escrita para você, agora, hoje. Neste exato momento em que você assiste esse vídeo, talvez depois de um dia exaustivo, talvez no meio de uma noite difícil, sem conseguir dormir. Cansaço não é fraqueza. Cansaço é sinal de que você tem carregado peso demais, por tempo demais, sozinho demais. E Deus não está pedindo que você seja mais forte. Ele está pedindo que você entregue esse peso para Ele, de uma vez por todas. Pensa em quanto tempo você está carregando essa carga. Pensa em quantas noites você dormiu pensando em resolver tudo sozinho. Pensa em quantas vezes você disse, estou bem, quando na verdade estava no limite, prestes a desabar. É como carregar uma mochila cheia de pedras, dia após dia, sem nunca tirar nenhuma delas. Com o tempo, mesmo as pedras pequenas começam a pesar demais, e o corpo, a mente e o coração sentem esse peso acumulado. Mesmo que a vida pareça igual por fora, Deus viu cada uma dessas vezes. Ele não estava ausente. Ele estava esperando o momento em que você finalmente dissesse, com sinceridade, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Esse momento pode ser agora, enquanto você ouve essa oração com o coração aberto. O descanso que Deus oferece não é igual ao descanso que o mundo conhece. O mundo te diz para descansar quando você já desabou, quando o corpo já não aguenta mais,
quando a mente já está em pedaços, sem forças para continuar. Mas o descanso de Deus é diferente. É um descanso que começa por dentro, na alma, no coração, mesmo quando a rotina continua exigindo as mesmas tarefas, os mesmos cuidados, as mesmas responsabilidades do dia a dia. É possível continuar cuidando da família, continuar trabalhando, continuar enfrentando os problemas da vida e ainda assim ter paz por dentro. Isso não é teoria bonita. Isso é promessa. E promessa de Deus se cumpre. Eu sei que para muita gente, descansar parece um luxo que não pode ser dado. Sempre tem alguém para cuidar, alguma conta para resolver, alguma preocupação que não para de girar na cabeça. Mas o convite de Deus não depende das suas circunstâncias mudarem primeiro. Ele te convida para descansar no meio da tempestade, não depois que ela passar. Talvez você já tenha tentado descansar de outras formas e nada funcionou de verdade. Porque o cansaço que você sente não é só do corpo, é da alma. Você pode ter tirado férias e voltado ainda cansado. Você pode ter dormido a noite inteira e despertado com o mesmo peso no peito. Isso acontece porque existe um tipo de cansaço que só se resolve quando a alma encontra descanso em Deus, e nenhuma outra coisa consegue preencher esse vazio. Se você está sentindo esse cansaço agora, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples. Escreve aqui nos comentários a palavra descanso. Só isso. E enquanto você escreve, eu vou orar para que esse descanso comece a entrar na sua vida agora mesmo, nesse instante. Existem tipos diferentes de cansaço e eu quero falar sobre alguns deles, porque talvez você se reconheça em um ou em vários ao mesmo tempo, sem nunca ter colocado isso em palavras antes. Existe o cansaço físico, de quem trabalhou a vida inteira e o corpo já não responde como antes. Existe o cansaço de quem cuida de alguém doente, dia após dia, sem descanso, sem alguém para revezar essa responsabilidade. Existe o cansaço emocional, de quem já chorou tanto que nem sabe mais por que está chorando. Existe o cansaço espiritual, de quem ora e sente que as orações não sobem, que o céu está fechado para os seus pedidos. E existe também o cansaço silencioso, aquele que ninguém vê, porque você aprendeu a esconder muito bem. Aquele cansaço de segurar a barra da família inteira, de ser o forte para todo mundo, de nunca poder demonstrar fraqueza, porque se você cair, parece que todos caem junto. E existe ainda o cansaço de quem espera há muito tempo por uma resposta que não chega. A cura de uma doença, o retorno de um filho distante, a solução de um problema financeiro que se arrasta há anos. Esse tipo de cansaço desgasta a esperança e faz a pessoa se perguntar se vale a pena continuar esperando. Deus conhece cada um desses cansaços. Ele não está olhando de longe, com indiferença. Ele está perto, vendo cada lágrima que você guarda, cada noite que você passou em silêncio, cada vez que você quis desabar, mas se manteve de pé por causa de quem você ama. Você não precisa mais carregar isso fingindo que está tudo bem. Você pode agora ser sincero com Deus sobre o tamanho do seu cansaço. A Bíblia traz uma imagem muito bonita sobre isso. Ela fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Pensa numa águia. Ela não bate as asas o tempo inteiro para se manter no ar. Ela encontra as correntes de vento e deixa que o vento a sustente. Ela usa a força que já existe ao redor dela.
Em vez de gastar toda a sua própria força até não sobrar nada, é assim que Deus quer te ensinar a viver esse tempo de cansaço. Não é sobre se esforçar mais, apertar os dentes e continuar de qualquer jeito, como se a solução fosse apenas resistir mais um pouco. É sobre aprender a se apoiar na força de Deus. Deixar que Ele sustente você, em vez de você tentar sustentar tudo com as próprias forças, que já estão no limite há muito tempo. A águia não luta contra o vento. Ela aprende a usar o vento a seu favor. E por isso consegue voar mais alto, com menos esforço, do que pássaros que insistem em bater as asas o tempo inteiro. Esse é o convite de Deus para a sua vida. Parar de lutar contra tudo com as próprias forças e aprender a se deixar levar pela força dele. Talvez você tenha passado a vida inteira batendo as asas, tentando se manter no ar com o próprio esforço, sem pedir ajuda, sem descansar, sem parar. Hoje pode ser o dia em que você aprende a descansar nas correntes de vento de Deus e deixar que Ele te sustente, te levante, te leve mais longe do que você jamais conseguiria sozinho, com as próprias forças cansadas. Eu quero que você imagine uma cena agora. Você entregando, com as próprias mãos, todo o peso que está carregando há tanto tempo. Imagina abrir as mãos e simplesmente soltar, sem medo do que vai acontecer depois. Soltar a preocupação com o futuro. Soltar a culpa por decisões do passado que já não podem ser mudadas. Soltar a cobrança de ser perfeito para todo mundo, sempre. Soltar o medo do que ainda pode vir. Soltar, principalmente, a ideia de que você precisa resolver tudo sozinho, sem ajuda de ninguém, nem de Deus. Deus não está pedindo que você pare de cuidar da sua vida. Ele está pedindo que você pare de carregar, sozinho, o peso que nunca foi feito para ser carregado por uma pessoa só. Por mais forte que ela seja, existe uma diferença entre cuidar e carregar. Cuidar é fazer a sua parte, com responsabilidade. Carregar sozinho é tentar fazer também a parte de Deus, achando que tudo depende só de você. Quando você solta esse peso nas mãos de Deus, isso não significa que você parou de se importar. Significa que você confiou esse cuidado a quem tem mais força, mais sabedoria e mais amor do que você jamais poderia ter, mesmo se esforçando ao máximo. Se essa palavra está fazendo sentido para você, eu quero te pedir uma coisa simples. Deixa o seu like aqui nesse vídeo agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão cansadas e precisam ouvir exatamente isso hoje. E continue comigo, porque a parte mais importante dessa oração ainda está por vir. Existe uma oração simples que eu quero te ensinar agora, para você fazer toda vez que o cansaço tentar te dominar. Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. Eu entrego nas tuas mãos. Essa frase parece pequena, mas ela tem um poder enorme, porque ela quebra o orgulho de querer resolver tudo com as próprias forças e abre espaço para que Deus entre exatamente onde você está fraco, exatamente onde você não consegue mais. Eu sei que entregar não é fácil, principalmente para quem está acostumado a ser forte a vida inteira, a cuidar de todo mundo, a nunca pedir ajuda para ninguém. Mas existe uma força ainda maior em saber pedir ajuda do que em insistir em fazer tudo sozinho até desmoronar. Você já fez sua parte. Você já lutou o suficiente. Você já chorou o suficiente em silêncio, quando ninguém estava olhando.
Agora é hora de descansar nas mãos de quem tem força infinita, enquanto a sua força já está no fim, já está esgotada. Entregar não significa fraqueza. Entregar significa sabedoria. É reconhecer que existem coisas que estão além da sua capacidade e que tudo bem pedir ajuda para quem nunca se cansa, nunca se esgota e nunca perde a paciência com você. Repete comigo agora, com sinceridade, mesmo que seja só no pensamento. Senhor, eu entrego esse cansaço nas tuas mãos. Eu confio que tu vais cuidar do que eu não consigo mais cuidar sozinho, do jeito que só tu sabes cuidar. Eu quero te lembrar de algo importante. O cansaço que você sente agora não é o fim da sua história. É apenas uma página difícil dentro de uma história muito maior que Deus ainda está escrevendo com cuidado. Muita gente desistiu de sonhar, de esperar, de acreditar, exatamente no momento mais cansado da caminhada, sem saber que a virada estava próxima, bem ali na esquina. Não deixa o cansaço de hoje decidir o que você vai sentir sobre o seu futuro inteiro. A força que você precisa não está dentro de você, no seu próprio esforço, que já está esgotado. Está em Deus, que promete renovar quem se apoia nele com sinceridade. E essa renovação pode começar agora, nesse exato instante, enquanto você ouve essa oração com o coração aberto. Pensa em todas as vezes que você achou que não ia conseguir. E ainda assim conseguiu. Pensa em quantas dificuldades você já superou, mesmo cansado, mesmo sem entender como. Isso não foi sorte. Foi a mão de Deus te sustentando, mesmo quando você não percebeu. Eu creio que essa palavra chegou até você no momento certo, não por acaso, não por coincidência. Deus sabia que hoje você precisava ouvir que não está sozinho, que o seu cansaço tem um propósito e que existe descanso te esperando, mesmo no meio da correria da vida. Levanta a cabeça, mesmo que o corpo esteja cansado. Você já chegou até aqui carregando peso demais. A partir de hoje, você não precisa mais carregar tudo sozinho, com as suas próprias forças. Eu escolho continuar. Mesmo cansado, eu escolho continuar confiando. Mesmo sem ver a solução agora, eu escolho continuar esperando com paciência. Mesmo com o corpo pedindo descanso, eu escolho continuar de pé, apoiado na força de Deus e não na minha força, que já está no limite. Eu escolho continuar cuidando da minha família, mesmo cansado. Eu escolho continuar orando, mesmo quando a resposta demora mais do que eu esperava. Eu escolho continuar acreditando que esse cansaço vai passar e que do outro lado dele existe um descanso que vai valer cada dia de espera, cada lágrima derramada em silêncio. Eu escolho continuar mesmo quando o corpo dói. Eu escolho continuar mesmo quando o coração quer desistir. Eu escolho continuar porque eu sei que Deus nunca desistiu de mim, nem nos dias em que eu mais duvidei. Se você também quer fazer essa escolha comigo agora, eu te convido a declarar em voz alta, mesmo que ninguém esteja ouvindo além de Deus: eu escolho continuar. E se essa oração tocou o seu coração de alguma forma, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo agora com alguém que você sabe que está cansado. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, alguém da igreja. Às vezes a pessoa mais forte que você conhece é também a mais cansada. E só está esperando alguém perceber isso e mandar uma palavra de esperança. Seja você essa pessoa hoje, agora, antes que o dia termine. Antes de terminarmos, vamos fazer uma última oração juntos, com simplicidade, de coração para coração. Senhor,
Eu entrego a Ti todo o cansaço que carrego. O cansaço do corpo, o cansaço da mente, o cansaço do coração. Eu creio na Tua promessa de descanso para quem está sobrecarregado. Renova as minhas forças como Tu renovas as asas da águia. Ajuda-me a soltar o que não me pertence carregar sozinho. Sustenta a minha família, sustenta os meus sonhos, sustenta a minha fé, mesmo nos dias em que ela está fraca e cansada. Eu escolho descansar em Ti, hoje e sempre, em cada amanhã que ainda vai chegar. Em nome de Jesus eu creio. Amém. Se você orou comigo até aqui, eu quero te dizer: o seu cansaço foi visto, a sua luta foi reconhecida e o seu descanso já está sendo preparado, mesmo que você ainda não consiga ver isso agora. Hoje é um novo começo, não porque os seus problemas desapareceram, mas porque você decidiu não enfrentá-los mais sozinho. E isso já é uma vitória enorme, mesmo que ninguém mais perceba o tamanho dela. Antes de você sair, deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu trago uma nova palavra de fé e esperança para quem precisa. E compartilha esse vídeo com alguém que também está cansado e precisa ouvir que não está sozinho nessa caminhada. Que Deus renove as suas forças, hoje e todos os dias da sua vida.